cromossomos do espermatozoide do meu pai, que deu a minha vida, se juntou aos 23 cromossomas da minha mãe, do óvulo da minha mãe, que me gerou a vida. Desde esse momento eu sou eu e não qualquer outra probabilidade de ser outro irmão dos meus irmãos. Eu me identifiquei como ser, como pessoa, como eu, exatamente no momento em que o óvulo e o espermatozoide se fundiram. Isso é na concepção. Isso significa que o aborto é a interrupção da gestação, mas a gestação começa na concepção. Então o aborto é a interrupção da vida. O aborto pode ser por causas naturais, mas parece que especificamente nós aqui queremos tratar do aborto provocado. Todo aborto provocado é um assassinato. E não adianta dizer que não é, porque a vida é interrompida e toda a interrupção voluntária da vida é assassinato. A pergunta de número 2, onde cá? No caso, se a gravidez for decorrente de estupro, o que a igreja fala? Tá. Antes de eu responder o que a igreja fala, eu quero abordar o que a lei brasileira fala. A lei brasileira, atualmente, permite o aborto provocado em caso de estupro e já está se tornando cada vez mais ampla até o ponto de ser considerado estupro casos que realmente não são estupro. Bem, a pergunta que eu faço agora a vocês é: no Brasil nós temos a pena de morte? Não? Sim, no Brasil nós temos a pena de morte. Existe alguém no Brasil, e esse alguém, são muitos alguém, existem pessoas cuja morte é decretada pelo juiz por ter feito o grande crime de ser concebido num aborto, num estupro. Isso é moral ou não? Pode ser legal, mas não é moral. Temos a resposta da igreja. Se é a matança, o assassinato, não importa se ele é filho de um rico, de um pobre, de um estupro ou de uma união amorosa. Igual é um ser vivo, então a resposta da igreja é o óbvio. A pergunta de número 3. Uma pergunta antes dela formular a seguinte: se no momento em que eu falo não for suficientemente explícito, eu gostaria de erguer a mão e que discordassem ou solicitassem mais esclarecimentos, por favor, porque eu gostaria que não ficasse dúvida, porque a resposta é: não matarás, quinto mandamento, e a igreja não vai mudar isso, porque está lá na Bíblia, é a lei de Deus. Se a gravidez apresentar risco de vida à mulher, o que eu devo fazer? Primeiro, eu trabalhei durante 32 anos como ginecologista em Porto Alegre, então eu faço de carreira. Em 32 anos de profissão, eu tive muitos casos de mulheres com gravidez de alto risco. Não tive nenhum caso, e porque não existe, em que precisasse matar o bebê para salvar a mãe. Simplesmente na medicina não existe. Vou repetir: na medicina não existe absolutamente nenhum motivo de matar o bebê para salvar a mãe. Embora muitos médicos arranjem um pretexto, porque nós estamos numa situação em que a vida não só é malbaratada, como a criança é rejeitada. Nós vivemos numa cultura de ódio ao bebê. E os médicos estão mergulhados, infelizmente, nessa cultura, e essa cultura vem desde isso aí já você tem que remontar politicamente até a política internacional de globalismo, mas aí é assunto que nós não dá tempo hoje. Então, o que eu vou informar? Eu tive uma cliente
fui chamada para atender uma cliente após um aborto. Ela estava com uma infecção gravíssima devido ao aborto e eu fui atendê-la. Ela tinha sido indicada pela minha colega, trabalhava na mesma associação. A minha colega tinha dito que ela devia abortar. Por quê? Porque os filhos dela estavam no colégio onde havia um surto de rubéola. Os filhos não tiveram rubéola. Ela também não teve rubéola. Mas ela foi perguntar para a médica e a médica sugeriu que ela abortasse. Ora, digamos que ela tivesse tido rubéola, não teve. Digamos, ela teria 85% de chance de ter um bebê absolutamente normal e teria 15% de chance de ter um bebê com malformação que poderia ser desde uma malformação tão grave que o bebê morre em útero, ou uma malformação gravíssima que faz com que o bebê morra logo depois do parto, ou uma malformação tipo surdez, tipo lábio leporino, uma malformação de pequena monta. Ora, essa minha colega acha que os 85% sãozinhos devem ser assassinados por causa do pequeno risco de até pequena malformação, e os de grande malformação automaticamente morrerão em útero ou imediatamente após. Então, com isso, você já entende a mentalidade dos médicos. A mentalidade de muitos colegas é: vamos matar o quanto antes, que aí a gente não se incomoda. O grande problema da gravidez de alto risco é que dá um trabalho danado para o médico. Eu tive uma cliente que ela teve ruptura uterina. A maioria dos meus colegas dizem que se existe ruptura uterina prévia, que não pode engravidar de novo. Quase todos os meus colegas diriam que tem que tirar. Eu disse, nós vamos controlar a gravidez e no 8º mês tem que ser feita uma cesárea, porque não pode entrar em trabalho de parto, porque provavelmente o útero vai romper de novo e na outra gestação em que isso ocorreu, o bebê morreu e ela quase morreu junto. Ora, a função do médico não é matar, é salvar a vida de ambos. Só que salvar a vida de ambos dá mais trabalho do que matar para se livrar do abacaxi, porque eu não tenho preocupação. Aí a mulher tem, por exemplo, obesidade, a gravidez de alto risco. Tem médico que manda tirar o bebê por causa da obesidade. Eu mando emagrecer, ensino a emagrecer. Tem mulher que o médico manda tirar o bebê porque ela é hipertensa, de alto risco. O que eu digo? Vamos tratar da pressão, se aí não tem problema nenhum, eu salvo e o bebê. Então, o problema não é na mãe, o problema é no médico, que ele só quer filé mignon e não quer carne com pescoço para o churrasco. A pergunta de número 4. Doutora, no caso de anencefalia fetal, onde não há o desenvolvimento do cérebro, o que se deve fazer? Certo. Na anencefalia fetal, se a anencefalia é total, o bebê não tem condições de sobrevivência, então haverá uma morte natural. Vamos ver o seguinte: se algum familiar de vocês estiver com uma doença que sabe que vai matar essa doença é letal, tá? Digamos, sei lá, hoje em dia já é raro uma doença que a gente diga vai matar, mas digamos que esteja assim, metástase
participar de um sarcoma, tá? Estou dando essa coisa bem grave, tá? Vai morrer dentro de no máximo 6 meses. Vocês acham que seria lógico eu matar antes dos 6 meses para morrer depressa? Alguém faria isso? Alguém da família faria isso? Ora, se o bebê vai morrer naturalmente por anencefalia, ora, entre a mãe saber que matou o bebê ou a mãe saber que o bebê morreu, olha, tem uma senhora diferença. Em termos psicológicos, a diferença é total. Outro detalhe, não há necessidade do cérebro para que a alma, o espírito, perceba. E aí eu venho com a pergunta. Uma mãe que sabe que o filho é anencefalo, que esse filho vai morrer precocemente, ou talvez até antes de nascer, ou talvez logo que nascer. Essa mãe tem 9 meses de chance de amar o bebê, de conversar com ele, de dizer que o ama. E quando nascer, tem condições de batizá-lo, garantir a vida eterna. Bota isso numa balança em relação ao psiquismo da mãe e bota noutra balança. Eu matei meu filho para não me incomodar, para não ter uma gravidez preocupada. Vai se preocupar o resto da vida. Ela vai trocar uma coisa ruim por algo terrível, muito pior, e será com toda certeza uma troca. A lei permite, a moral não, a igreja não. Número 5. A mulher tem direito a abortar, sendo que ela é dona do seu próprio corpo? Bem, primeiro, nós não temos direito ao nosso corpo. Tanto que a lei, não estou falando em moral nem em igreja, a lei proíbe o suicídio. Tanto que se uma moça chega no hospital com tentativa de suicídio, a polícia vem e ela vai responder processo judicial. Porque por lei nós não temos direito ao corpo. Ok? Ora, nós não temos moralmente, nós não temos direito ao corpo, porque o corpo não é nosso. Quem é que me deu a vida? Quem é que me deu o corpo? O 5º mandamento proíbe o suicídio. Isso quer dizer, eu não posso fazer do meu corpo o que eu quiser. O quinto mandamento, não o 5º mandamento, mas dentro da lei da igreja, uma pessoa que se entrega ao vício de drogas, ela está lesando o próprio corpo e ela está pecando. Ora, do ponto de vista de direito sobre o corpo, eu falei a mulher com o próprio corpo, mas o bebê não é o corpo da mulher. Eu não sou o corpo da minha mãe, o corpo da minha mãe já virou pó, ela morreu há mais de 20 anos. E eu não virei pó, eu estou aqui. Então o corpo da minha mãe não é o meu e o meu corpo não é o da minha mãe. A mulher não, o bebê não faz parte do corpo da mulher. A mulher abriga o bebê, mas não é o corpo dela. Pergunta número 6. Existe algum prejuízo psicológico na mulher que comete o aborto? Existe sim. Nos casos de clientes minhas que abortaram, quando era namorado, ela engravidou do namorado ou do noivo, fez o aborto. Sempre não tive nenhum caso que o namoro ou o noivado continuasse. O amor se vai, porque um matou o filho do outro. Imagina, a mulher está matando o filho do rapaz, o rapaz sabe que a mulher matou o filho dele. Então, esse é o primeiro que eu vi ao longo da minha vida. Só que, dentro do resto das indicações de aborto,
sempre eu vejo remorso. Uma coisa é o arrependimento. Arrependimento é algo muito bom, mas o remorso, psiquicamente, ele arrebenta a pessoa. Então, realmente, matar o filho deixa cicatrizes. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu tenha um filho, um bebezinho de colo. E daí eu tenho um vizinho, tá? E esse vizinho tem um cachorro daqueles pitbull. Meu filho estava brincando e o cachorro vem e morde e mata meu filho, atrapalha meu filho. Eu vou olhar para esse vizinho, para esse cachorro como? Eu vou esquecer? Vai deixar cicatriz? Vai deixar marca? Agora vem um casal em que mataram o filho. Claro que deixa cicatriz. E essa cicatriz é indelével. O remorso não. O arrependimento é muito bom, porque a pessoa fazendo uma confissão sincera, Deus perdoa. Só tem um detalhe: Deus perdoa sempre. Os homens, a humanidade, perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. E matar o próprio filho da barriga contra a natureza é óbvio. Número 7. Se vocês forem lá dentro do hospital infantil, onde tem aquele lar que acolhe crianças, filhas de diabéticos, vocês verão que tem montes de filhos diabéticos que não viraram AIDS. Quer dizer, então vou matar porque pode ser que ele pegue AIDS. Depois, digamos que pegue. No momento em que a mãe aidética dá luz a uma criança, é feita imediatamente uma medicação para eliminar a AIDS dessa criança. E via de regra, isso é eficaz. Eu conheço várias crianças que foram adotadas daquele recanto infantil, adultos que já procriaram e que nunca tiveram AIDS, mas a mãe era aidética. Tá? Então, não há nada, absolutamente nada que justifique. Senão, nós chegaremos à seguinte solução: vamos matar todos os aidéticos. E daí? Nem a lei permite, muito menos natural. Número 8. Pergunta número 8. Não. Vou perguntar aqui. Eu pergunto. Posso engravidar novamente depois de um aborto? Tá. Se o aborto foi seguido de uma infecção grave com septicemia morre, mas sem septicemia, só com infecção grave, essa infecção costuma obstruir a trompa, entupir a trompa. Então é muito comum que após o aborto a mulher possa ter uma gravidez tubária, ectópica, ou não engravidar porque a trompa ficou lesada, mas só quando teve infecção pós-aborto. Se a mulher fez o aborto e não teve infecção, ela continua igualmente fértil. Pergunta número 9. Porque o anticoncepcional é abortivo. Todos são? Agora eu preciso de novo do quadro para que vocês entendam como age o anticoncepcional. Os anticoncepcionais modernos
Os anticoncepcionais modernos, eles costumam ser abortivos os de terceira geração, porque eles reduziram muito as doses, e as doses foram reduzidas porque o anticoncepcional mata 5 a 10 mulheres a cada 10 mil usuários por ano. Só que o número de mulheres que tiveram acidentes tromboembólicos gravíssimos da pílula anticoncepcional com sequelas irreversíveis e incuráveis, esse é 100 vezes maior do que o risco do óbito. Basta vocês pegarem o nome de qualquer pílula anticoncepcional e pesquisarem no Google. Coloquem no Google o nome de qualquer pílula anticoncepcional e coloque ao lado bula MED, MED, de medicina. Lá vocês lerão a informação que o fabricante dá para o médico. E nessa informação, todos os fabricantes avisam que a pílula mata em 5 a 10, dependendo do tipo de progestágeno, a cada 100 mil usuários por ano. E fala também de todos os riscos de acidentes vasculares tromboembólicos que dão lesões irreversíveis quando não matam. Então, por que a pílula anticoncepcional é abortiva, a moderna? Pelo seguinte: entre uma menstruação e a outra, a mulher tem, devido a, porque a pílula age na hipófise, uma glândula que vemos na célula tússica do cérebro, seria a junção dessa linha com essa linha, fica mais ou menos aqui. A hipófise é a menor das glândulas do corpo e ela comanda todas as glândulas do organismo. E a hipófise funciona em relação à gônada feminina, que é o ovário, através de um hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, que faz com que um dos cistos do ovário, porque os nossos ovários são formados por cistos. Nós nascemos com 2.000 cistos nos ovários. Desses 2.000 cistos que cada mulher tem ao nascer, mais ou menos 400 ao longo da vida crescem e se desenvolve e produzem um óvulo. Então a mulher terá. O bonequinho está muito fraco aqui, a caneta está horrível, né? Então, que é mais fácil, mas já que não temos material adequado, paciência. Então, o que acontece? A hipófise, se vocês acharem a caneta que funciona, eu agradeço. Eu tinha em casa, mas eu dei para os meus netos. E eu só porque hoje as papelarias estão fechadas. Se eu soubesse ontem, eu teria comprado. Tá? Mas serve para aquela coisa do planejamento, tá? Eu pedi esse quadro para vários dias. A pergunta de número 10. Você viu? É de quadro branco? É de professora, ele é professora. Né, eu estou perguntar
Aí vocês vão ter que ir mais ginecologista com 32 anos de profissão e entendendo do assunto. Claro que entendemos, tá? Então, o que comanda é a hipófise. A hipófise comanda fabricando um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, que vai estimular um dos cistos do ovário a fabricar a foliculina e amadurecer o óvulo. E em troca, o ovário vai mandar a foliculina ou estrógeno, que quando chega nesse nível, desliga o estímulo hipofisário. Nesse momento, a hipófise manda um outro hormônio chamado hormônio luteinizante, que faz com que aquele folículo cresça ao máximo, um óvulo maduro lá dentro, libere o óvulo e vai acontecer a ovulação. Logo depois, a hipófise manda um outro hormônio chamado FDH, hormônio luteotrófico, que vai fazer com que esse folículo longivo se transforme numa outra glândula, que é o cisto luteíno, ou cisto progestacional, que vai fabricar luteína ou progesterona e que vai, nesse nível, desligar essa formação. Isso quer dizer que foliculina e progesterona inibem a produção da FSH e do FDH. Isso quer dizer que se eu tomar pílula todos os dias, durante 28 dias, digamos, isso não vai acontecer nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Entenderam? E vai ter o sangramento que não é menstruação, é um sangramento artificial. Em medicina nós dizemos iatrogênico. Ele é causado pela supressão hormonal porque parou a pílula. Tanto que tem meninas que não querem menstruar e emendam a pílula uma caixa atrás da outra. Aí elas estão raladas mais ainda. Porque se 12 caixas por ano já é um perigo de morte ou de invalidez, imagina se tomar direto. Aí é uma coisa mesmo, tá? O que acontece no útero? No útero, em esquema, útero, vagina, trompa, ovário. No útero, por ação do estrógeno, há o crescimento da camada endometrial, da parte interna do útero, que se chama endométrio, tinha sido eliminado na menstruação e tinha ficado na basal, tinha caído toda a parte interna. Agora, por ação do estrógeno, aqui vão crescer de novo as